Salve nação Alviverde, Adriano Fexnari. E é isso aí, pessoal. Como muita gente já previa, esse jogo contra o Itagüí de terça-feira pela Copa Sul-Americana seria o divisor de águas da história do Curitiba Futebol Clube, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente ganhasse uma boa vitória, a gente se unia de novo felizes e alegres, íamos crescer de novo no Brasileirão, ia pra cima e só alegria. Infelizmente, além de não vir uma vitória, veio uma derrota ridícula, absurda e impensável. E nisso caiu o Ximenes, nosso dirigente de futebol, e caiu o Marquinhos Santos, o técnico do Coxa. Eu sinceramente, de verdade, pessoal, não acho que a culpa é do Marquinhos Santos, apesar de ontem ter errado em algumas substituições e tal. Não consegui ver o jogo bem, porque estava pulando lá no meio da torcida que nem um louco. Incrível também nesse fato é que a torcida mais uma vez fez a sua parte, mais uma vez foi pro jogo, mais uma vez cantou muito e empurrou o time. Só que nesse cantar muito, pessoal, você olha pra trás e vê na torcida, vê os mesmos de sempre cantando, apoiando, empolgados com o time, aquela galera, aquela faixa ali perto da bateria. Aí você olha do lado, já tem uma galera de braço cruzado, olhando pro jogo, olhando pro lado, não fazendo nada. E é incrível que esses mesmos que estavam de braços cruzados, quietos, na hora de apoiar, na hora da cobrança, meu Deus, ficaram loucos. Na hora da cobrança ficaram... Claro que tá uma merda, que o time não tá indo bem, que a torcida tá puta da cara com um monte de coisa que tá acontecendo. Claro, isso é verdade. Mas a minha parte como torcedor eu fiz, de novo, se o time tá se arrastando em campo, se o time não recebe salário, não sei qual é o problema e não quer jogar, tá desmotivado, eu fui lá, cantei um monte e acho que esse é o papel do torcedor, apoiar o time independente da fase que o time esteja. Pra mim é isso. Sabe, sinceramente, o que mais me deixou triste nesse jogo de terça-feira foi ver a torcida desistindo do time, cara, faltando uns 110 minutos do jogo ainda. O jogo não acabou, tem o jogo de volta inteiro ainda lá em Itagüí. E se você não acredita que dá pra virar, cara, os caras de Itagüí vieram aqui ganhar de 1-0 do Coxa. A gente não pode ir lá e ganhar de 1-0 deles? Podemos fazer isso. E não tô falando nem do protesto da Império, de ficar quieto, de braço cruzado, em silêncio. Eu, no momento, não faria isso. Eu queria cantar, eu tava precisando cantar mais ainda para empurrar o time, mas o pessoal do Império decidiu que era hora de cruzar os braços, de ficar em silêncio e protestar. E foi bem estranho isso, porque, cara, sério, eu nunca na minha vida acho que tinha visto o Couto num silêncio tão grande assim. Foi muito estranho, foi muito impactante. Acho que os jogadores devem ter sentido isso. Espero que tenham sentido e tomem vergonha na cara e joguem um pouquinho mais, ou pelo menos demonstrem mais raça e mais vontade. Não todos, porque tinha jogador que estava dando sangue pela partida e a gente sabe disso, a gente sabe reconhecer, mas tem uns ali que estavam de sempre. Espero que com a saída de Ximenes e de Marquinhos Santos, alguns jogadores também que, olha, sinceramente não servem para nada, sejam afastados e não mandados embora, porque isso é irresponsabilidade administrativa. Mandar embora só vai gerar processo da Justiça do Trabalho e não é isso que o Coxa pode fazer no momento. É mandar embora, afastar, mandar para time de segunda divisão, emprestar e sumam no Coxa. Tem jogadorzinho ali que não serve para nada, de verdade. E mais uma vez, né, pessoal, a torcida conseguiu derrubar um técnico. A torcida e a boleiragem conseguiram derrubar um técnico. No Brasil, quando as coisas não vão bem, manda embora o técnico e traz outro. E a dívida que se acumula, foda-se, não é verdade? Foda-se a dívida que se acumula. Ano que vem a torcida tá louca, desesperada, querendo contratações e não adianta. O presidente do clube não vai poder chegar pra torcida e falar: cara, a gente não tem dinheiro pra fazer contratações porque vocês quiseram que eu mandasse esse técnico embora, aquele técnico embora e aquele técnico embora. A gente tá pagando salário pra esses técnicos ainda. Não podemos contratar ninguém. Não adianta. A torcida não quer saber disso, a torcida não tá nem aí. A torcida quer time, quer elenco, quer troca de técnico. Então caiu o Marquinhos Santos, vá com Deus, sucesso na sua nova empreitada. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso, beleza? Só que, pessoal, vai vir quem agora? Vai vir Caio Júnior? Vai vir o quê? Sei lá quem? Beleza. Seria muito fácil pra mim vir um técnico agora e eu fazer que nem você, corneta, filha da puta, fazia, que é torcer contra pra depois falar: eu avisei que o problema não era técnico, eu avisei que o problema não era Marquinhos Santos. Seria muito fácil pra eu fazer isso. Só que, cara, eu não vou me igualar a você. Venha quem vier, eu vou estar junto, vou estar apoiando, porque é disso que a revolução fala, e não é das merdas que você, filha da puta, ficou dizendo que a revolução era isso, era aquilo, era um movimento político.
Ximenes saiu, foda-se Ximenes. Marquinhos Santos saiu, foda-se Marquinhos Santos. Mas o Curitiba continua. E nessa hora, o Curitiba está precisando muito da ajuda do torcedor. E a revolução é pro bem do Coxa. Então, amiguinhos, foda-se o técnico que vai vir. Eu sou Coxa Branca, eu vou continuar apoiando até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. E já te digo, vamos ganhar do Náutico, vamos ganhar do Flamengo e vamos sair ganhando o jogo a rodo, vamos ganhar dos pudos, vamos ganhar de todo mundo, beleza? E galera, só um recadinho pros amiguinhos pudos, porque agora meus vídeos viraram um sucesso na internet e se bobear tem mais pudos assistindo do que torcedor Coxa Branca. Amiguinho puro, enquanto você está aí comemorando uma boa fase no Campeonato Brasileiro 2013, bicho, eu sou tetracampeão estadual. Tetracampeão estadual. Enquanto você, amiguinho puro, caiu em 2011, voltou em terceiro em 2012, só em terceiro em 2012, e agora tá rindo uma boa fase do Campeonato Brasileiro, bicho, eu sou detentor da maior campanha de sequência de vitórias do mundo, da história do futebol, Isso é do Coxa. Se quer tirar do Coxa, ganhe 25 partidas seguidas. Fora isso, ninguém vai tirar do Coxa. Galera, quanto às promoções, o negócio é o seguinte. Os vídeos são meus, eu que mando nessa porra. Essa daqui é Adriano Fex na área, é na minha área, eu que mando. Então já saí do Coxanautas por causa que tinha regras a seguir e eu sigo as minhas regras, foda-se, sigo as regras Coxa doido. Então quando o Coxa perde não existe ganhador da promoção, beleza? Então já tá avisado, fiquem avisados. Não apostem em derrota do Coxa, porque se acontecer derrota do Coxa, vocês não vão levar prêmio nenhum, porra nenhuma, beleza? Então é isso, galera, ninguém ganhou a Hiper Zap do Roma Pizza, ninguém ganhou. E já digo, não apostem em derrota do Coxa, porque se vocês ganharem não vão levar o prêmio, tô avisando, e eu que mando essa porra toda, foda-se. Então é isso aí, galera, sei lá, cara, olha, hashtag sai zica, porque tá difícil, por mais que tenha problemas no elenco e tal, a zica tá pairando o Couto Pereira já faz uns 2 meses, tá foda, sai zica, filha da puta. Mas é isso, galera, aqui foi Adriano Fex, na esperança de novos tempos para o Curitiba Futebol Clube. Adriano Fex.